Olá, começamos mais um programa A Cidade. Eu sou o Denis Vassalo e peço licença, como sempre, para entrar na sua casa aí através da telinha da sua televisão. No programa de hoje eu tenho um imenso prazer em receber meu camarada, meu amigo Marcelo Verli, vereador 3 vezes, professor universitário e um homem muito competente. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Denis, pela oportunidade de estar aqui na TVC. Parabenizar pelo trabalho, pelo belo trabalho que você e a equipe tem realizado. Desejar aqui muito sucesso nesse bate-papo. Esse dia tão especial, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Tenho certeza que teremos aí um bom caldo para esse debate. Marcelo, vamos começar o programa de hoje. Falando a respeito de quem é Marcelo Verli. Marcelo Verli, todo mundo conhece como vereador Marcelo Verli, mas tem muito mais do que isso. Então, eu peço que você se apresente aí ao pessoal de casa. Verdade, Denis. A gente tem aí uma trajetória. Comecei a trabalhar em 1989, do século passado, apertando parafusos ali na fábrica Spin, em Córrego Dantas. Posteriormente, trabalhei no Banco Bamerindos. Mais à frente, fiz um concurso para o Instituto Politécnico e a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assumiu o Instituto pouco tempo depois. Nesse período, eu fiz a minha graduação em administração. Tive a oportunidade também de iniciar a minha atividade docente na própria Universidade Cândido Mendes. No ano anterior eu fui presidente do diretório acadêmico, foi o primeiro processo eleitoral que eu participei, foi uma experiência muito interessante. Na UERJ nós tivemos a oportunidade de implementar a incubadora de empresas de base tecnológica. Durante alguns anos eu desenvolvi esse trabalho. Mais à frente eu assumi a prefeitura do campus da UERJ, lá na antiga Fundação Getúlio Vargas, um espaço inclusive que a gente precisa desenvolver ações para retomá-lo. Também passei a atuar na Estácio, já completei mais de 20 anos como docente. E nos últimos tempos, em função do resultado eleitoral, nós temos dado uma incrementada na nossa vida acadêmica, desenvolvendo ações na área de pós-graduação, ampliando também a atividade docente. Enfim, realmente o pessoal me conhece mais pela atividade pública, mas há muitos também que têm a oportunidade também de um convívio direto na nossa atividade acadêmica, tanto na UERJ, quanto na Estácio, quanto na Cândido. E aqui um pequeno resumo da nossa trajetória, né? E agora, diante disso, vida pública, agora mais no setor privado e também apresentador de televisão, porque afinal de contas, Marcelo Verli agora vai passar a apresentar o programa Ação, Visão e Ação com Marcelo Verli 3.0 aqui na TVC, que inclusive é inédito e começa nesse dia 2 de maio às 10 horas da noite. Lhe desejo muito boa sorte nessa nova empreitada aí. Primeiramente, agradecer pelo convite, Denis. Realmente a gente tem construído uma caminhada acadêmica, universitária e também na esfera política, que acaba permitindo que a gente tenha muitos contatos. E eu vejo na nossa cidade muitas pessoas que têm feito coisas muito positivas, têm desenvolvido ações extremamente importantes, têm gerado desenvolvimento, gerado resultados e muitas vezes não têm a oportunidade de debater, de participar de um programa. E a partir desse convite nós visualizamos essa possibilidade e então estruturamos o programa Visão e Ação 3.0. Aproveitar até na sua deixa, por que Visão e Ação 3.0? Certa vez, assistindo um vídeo motivacional, eu me recordo de uma fala que me marcou muito. Visão sem ação é um sonho. Ação sem visão é um passatempo. Visão com ação pode mudar o mundo. Então isso sempre me marcou. Eu sempre procuro pensar estrategicamente, visualizar as alternativas, as oportunidades e agir em prol desses resultados, sempre com foco no atendimento às necessidades das pessoas. E por que 3.0? Esse é um conceito que tem sido desenvolvido no campo educacional, exatamente buscando aliar o conhecimento teórico, acadêmico, à experiência prática, aquilo que realmente acontece de fato, que alguns chamam de cultura maker. Então nós teremos aí, por exemplo, no primeiro programa, a garotada da empresa júnior da UERJ, Serra Júnior Engenharia, que recentemente foi federada a Rio Júnior, que é a Federação das Empresas Júniores do Estado do Rio. Então nossa intenção é dar vez e voz a essas pessoas que raramente têm a oportunidade de participar de um programa. E são pessoas que têm trazido resultados concretos para Nova Friburgo, para a nossa região. Com certeza. E a gente falando em UERJ, a gente não pode deixar de falar da crise que vem vivendo a UERJ. O ano letivo de 2016 nem conseguiu ser concluído, de fato. Nós tivemos aí 5, se eu não me engano, 5 vezes o início das aulas foram adiados. Uma coisa muito complicada. A situação universitária no Rio de Janeiro está caótica, educacional como um todo, mas direcionando aqui ao UERJ, no Rio de Janeiro, que é a sua área, onde você atua.
a gente viveu uma situação muito complicada. E as aulas foram retomadas, mas foram retomadas de forma plena, porque, ou não, essa é a minha pergunta. Eu me recordo que elas foram iniciadas, mas houve uma colocação da direção da instituição dizendo que ia iniciar as aulas, mas não havia todo o aparato necessário para que se atendessem bem os alunos. Verdade, Denis. Primeiro eu quero até aproveitar a oportunidade de agradecer todo o apoio, né, que a TVC e a imprensa de uma maneira geral, mas eu posso falar de cadeira da TVC, pela proximidade, pela responsividade. Todas as vezes que nós trouxemos informações, vocês fizeram coberturas, e isso é fundamental para dar visibilidade à situação da universidade. É uma situação muito estranha, né? Há pouco tempo, no início de 2014, nós comemorávamos a aquisição de parte das instalações da fábrica Filó, cerca de 15, 16 mil metros quadrados, que permitiram a consolidação do Instituto em Nova Friburgo, do Instituto Politécnico da UERJ, e abriu a possibilidade de que nós trabalhássemos na expansão. Nós temos hoje os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia de Computação, com cerca de 600 alunos, cursos de excelente nível, com profissionais, professores, docentes, técnico-administrativos, fazendo um trabalho belíssimo, contribuindo para uma formação de qualidade. Temos o mestrado e o doutorado em modelagem computacional, com mais de 100 alunos, tanto na área de modelagem computacional, mestrado e doutorado, quanto na ciência e tecnologia dos materiais, no caso do mestrado. Então, uma formação de excelência que tem um impacto muito grande nas universidades. Muitos dos professores das universidades, das outras universidades, não só de Nova Friburgo, mas até mesmo da região, se formaram no Instituto, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, e havia então a expectativa de trazermos engenharia química, engenharia de materiais, novas pós-graduações, novos cursos. De repente, vem o cataclisma. Eu me recordo que no início de 2015, eu iniciei meu doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana na UERJ, lá na sede da UERJ, no Maracanã, e comecei a conviver com um contraste que me marcou muito. Eu tinha aulas com professores doutores de renome nacional, com experiência internacional, inclusive, que participavam de grandes colóquios e fóruns na área docente, e saía daquele espaço, me dirigia para tomar uma água, não tinha um bebedouro funcionando. Ia ao banheiro, da mesma forma, nenhuma estrutura funcionando. Uma discrepância de ambientes, total, assim... Qualidade docente top e o básico da infraestrutura não acontecia. Isso, obviamente, estava acontecendo aqui também, e veio um processo de deterioração ao longo desses últimos 2 anos, culminando, então, a partir do final do ano passado, com o atraso do pagamento do funcionalismo, né? Hoje, os profissionais da UERJ, e aí a gente pode ampliar, da UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, e da UESO, que é a Universidade Estadual da Zona Oeste do Rio, estão sem receber o salário, por exemplo, de março. Recebeu até fevereiro, recebemos, na verdade, e março e abril, nem pensar. 13º, ninguém ouve falar. Além de uma série de dívidas que a universidade acabou passando a ter com fornecedores, com concessionárias aqui, inclusive em Nova Friburgo. Então, na verdade, o retorno às aulas é muito mais um esforço, um comprometimento do corpo técnico, administrativo, docente e a própria direção da universidade, do que propriamente uma regularização por parte do governo do Estado. A gente lamenta, mas espera também que dentro de algum tempo essa situação se regularize para que a instituição possa voltar a crescer, a se desenvolver. Quando eu falei que a diretoria da instituição até colocou isso em uma das entrevistas que nós fizemos, a respeito de não se ter ainda a infraestrutura correta, na verdade se tratava mais de uma gentileza deles não baterem na mesma tecla, porque afinal de contas os alunos, chega um momento que os alunos quase que pedem socorro, pelo amor de Deus, vamos começar as aulas, independentemente disso, a gente precisa terminar o ano letivo, a gente tem que aprender, e é uma coisa que vai minando, desgasta a instituição, desgasta muito o professor, e isso também não gera um profissional de tanta qualidade, que é o aluno, o futuro profissional. Quando o aluno se matricula, faz o vestibular e ingressa na universidade, ele estabelece um planejamento de médio prazo. Vamos imaginar que o curto prazo seja 1 ano, médio prazo 5 anos e longo prazo 10 anos. Então, dentro desse período de médio prazo, ele espera concluir a universidade e, ao longo desse período, iniciar o seu contato, né, a sua vinculação no mercado de com o trabalho, mercado de trabalho. Quando esse pacto é rompido, isso gera consequências terríveis, danosas. Então nós temos hoje centenas de estudantes que, embora nós tenhamos retornado às aulas há cerca de 2 semanas, começando o 2º semestre de 2016.
Em abril de 2017 começa o segundo semestre de 2016. Então essa crise e até mesmo a falta de visão estratégica do governo do Estado em relação às universidades demonstra claramente um desprezo com a ciência, com a tecnologia, com a inovação e com a própria educação. E a gente espera, como eu disse, que essa situação se regularize. Eu imagino até que possa ter havido alguma sinalização por parte do governo do Estado para que a universidade retornasse às suas atividades e, ao longo de 15, 20 dias, um mês no máximo, todas as pendências fossem regularizadas. Falando objetivamente, a conta de água não tem sido paga em Nova Friburgo, a conta de Foi paga uma parcela de uma dívida enorme para evitar o corte? Isso. Nós tivemos aí várias lideranças locais buscando também uma articulação, demonstrando a importância da universidade. Temos a questão salarial, que é uma situação séria. Há profissionais que não conseguem se dirigir, na verdade, se vincular à instituição diariamente por conta dessa dificuldade financeira. E a nossa expectativa é que isso tudo, daqui a pouquinho, a gente olhe para trás e perceba que foi um pesadelo, que serviu para unir mais a instituição e não para destruí-la, porque a UERJ resiste, nós vamos reverter esse quadro. Tomara, e os estudantes precisam muito disso. Sem dúvida. Você que trabalha nos dois campos, o privado e o público, você deu para perceber alguma migração? Afinal de contas, foram 10 meses de paralisação. Houveram alguns alunos, houve de alguns alunos falarem, olha, para mim não dá mais, eu vou tentar arrumar um emprego e fazer outra coisa para pagar uma privada, porque aqui eu não acredito. Na verdade, eu acredito até que a intenção desse movimento possa ter acontecido, mas em função de toda essa dificuldade macroeconômica, essa escassez de recursos financeiros, a própria natureza do estudante universitário da universidade pública, isso possa ter dificultado a concretização. Então, houve sim saída de alunos, mas não uma quantidade tão significativa, proporcional ao tempo de interrupção. Agora nós temos uma experiência, um caso muito interessante, eu até me permito falar aqui o nome do jovem, que é um jovem empreendedor, que já demonstra aí muito do seu comprometimento com a sua própria formação, né? Ele permaneceu na universidade, na UERJ, aguardando o início do curso, se eu não me engano, engenharia mecânica, e também está fazendo no horário noturno engenharia civil. Então ele estuda na UERJ na parte da manhã e estuda engenharia civil na parte da noite, no noturno, que é o Natan. Então acredito que também há estudantes que estejam fazendo esse movimento, até porque, Denis, a gente pode falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente, numa outra oportunidade. Há estatísticas, há pesquisas apontando que as profissões mais bem-sucedidas daqui a 10 anos ainda não foram criadas. Então há uma grande interrogação, inclusive, em relação ao mercado de trabalho, por conta da inovação, da tecnologia, da velocidade das mudanças. Isso é uma coisa que eu sempre debato aqui internamente na emissora. A questão da dificuldade do brasileiro se adaptar à mudança de tecnologia. Porque quando, por exemplo, a gente ouve falar em vamos acabar com a função de trocador no ônibus, é um exemplo, para a implementação de uma tecnologia, e nós vamos deixar somente o motorista, cuidando da passagem, porque a bilhetagem vai passar a ser eletrônica. Eu sinto na população geral muita resistência eu não estou aqui falando em prol de cortar a frente de trabalho, não. O que eu estou querendo dizer é do ponto de vista da evolução das funções. Se vai eliminar a função do trocador de ônibus, nós vamos ter que surgir com outra função, porque temos que abrir campos de trabalho, talvez sejam várias profissões que ainda não foram descobertas, eu não sabia desse ponto de vista, dessa informação, que não foram descobertas, é uma pequena analogia o que eu estou fazendo, mas é uma questão que realmente precisa ser implementada essa cultura no brasileiro, da projeção de futuro, porque a evolução vai nos levar a fazermos diferente do que fazemos hoje. Então, muitas coisas que nós fazemos hoje, muitos cursos acadêmicos vão se tornar obsoletos e vão surgir novas tecnologias. A gente pode fazer um comparativo. Eu aprendi no antigo Instituto Pátria e Cultura, o IPC. Estudei lá também. Tia Eliane. Estudei lá também, Quero mandar 96. Um beijo para a tia Eliane, que é uma pessoa maravilhosa, com quem eu aprendi a datilografar. ASDFG, HJK, não é isso? Inclusive eu digito muito bem, acredito pelo aprendizado lá da datilografia. Hoje, Marcelo, a profissão... deixa eu só te interromper aqui. Eu vou chamar o break, só para a gente não fugir do tempo, e a gente já volta com o Marcelo Verli. Tá, joia. Eu vou para o break e eu volto já já.